a cura que eu digo é essa cura da alma, não do corpo. Sim. E isso, a modulação vibracional pode nos proporcionar. Porque daí entra toda aquela dinâmica que eu havia falado antes, os modos gregos, as questões tonais. Existe sim tons para cada coisa, isso o cinema sabe muito bem, né? Como modular uma certa emoção e outra. Existe o fundamento da música, que é a harmonia, melodia e ritmo. Então tudo na nossa vida vai ter esses 3 pilares também. E a partir de todo esse conjunto a gente consegue modular estados de consciência e aí sim, opa, conectei. Queria que você comentasse um pouco sobre a polêmica a frequência 432. Boa. Né? 432. Porque o que acontece, só para contextualizar, as pessoas têm essa receitinha, parece que é uma receita pronta. Eu vou colocar a música na frequência 432, que aí vai todo mundo entrar em transe, e vai ser transcendental. Não é assim tão simples assim. Eu vou ligar no meu fone de ouvido, eu vou ter uma projeção e eu vou entrar em contato com os mentores espirituais. Seria bom, né, se tivesse uma coisa assim, uma pistola de seria bom, né? De injeção frequencial, que a pessoa já né, o cérebro já entra em transe, já se expande, já descola a pessoa do corpo, seria maravilhoso. Mas enfim, existe essa mística muito louca, eu queria que você comentasse sobre isso. Existe. Bom, eu já peço licença porque demora um pouquinho para a gente chegar nesse ponto, mas eu quero construir essa ideia para desmistificar de uma vez por todas o 440 Hz e o 432 Hz, tá bom? 440 Hz é a frequência padrão que nós afinamos os instrumentos, por exemplo, numa orquestra, o violão aqui que eu toquei para vocês, as flautas aqui, tudo mais ou menos 440 Hz, tá? É vamos dizer, um padrão estabelecido. 432 vem lá da Grécia Antiga, com Pitágoras. Então a gente vai ter os pitagóricos, né? O Pitágoras, que todo mundo conhece, acho que pelas fórmulas matemáticas, mas o Pitágoras era um excelente cientista hermético, né? Ele tinha todo esse lado esotérico, inclusive ele tinha uma escola iniciática chamada a Escola do Semicírculo, que era exclusiva, assim, para quem queria estudar os padrões da natureza. Então a gente tem toda essa ressonância. E Pitágoras, um certo dia, ele está passeando lá pela Grécia Antiga e aí ele vê ferreiros. E aí os ferreiros estão lá batendo com martelo, né? Tem quatro ferreiros, 4 martelos e e os martelos batem em tons diferentes. Ele olha para aquilo, tem uma epifania divina e ele descobre os tons. Ele vai lá, mede o peso, o tamanho, né, todo o martelo, a força que é aplicada e tal, faz toda a ciência por trás. E ele descobre que existe uma relação entre o tamanho do martelo e o tom que ele provoca. Aí o que o Pitágoras faz? Ele vai lá e estica uma corda, né? Ele estica uma corda, vamos dizer que é uma corda aqui do violão qualquer, tá? Que é o monocórdio. Ele estica uma corda assim, ele vai lá... legal, isso aqui é uma frequência, o 440 é isso aqui, é um Lá natural é 440. Legal, então isso aqui é um tom. Vou dividir essa corda no meio, então a gente tem aqui metade. Isso é uma oitava, é a mesma nota. São os mesmos harmônicos, ressoando, só que uma oitava acima. Né? Então ele começa a fazer uma proporção geométrica de frações que a gente conhece como círculo de quintas, que é da onde surgem as 12 notas dos nossos instrumentos. E aí ele vai ter essa proporção de frações, e ele era viciado numa coisa que é o tetractis. A estrutura, a base do Pitágoras é uma pirâmide, que daí é fácil, é uma árvore da vida, só que dos gregos. É 1, 2, 3 bolinhas e 4 bolinhas. 1, 2, 3, 4. É isso. Forma uma piramidezinha. A partir disso, a gente consegue ter todas as relações do universo, do nosso ser e do cosmos. Como? Aí a gente vai fazendo essas frações. Se a gente pegar aquela frequência, 440, fizer 3 sobre 4,
que é uma fração simples, a gente vai ter a quinta justa dela, que é essa próxima nota da escala. E a gente vai fazendo isso, até chegar nas 12 notas, tá? Então, a partir daí, a gente tem um padrão. Só que existe um problema técnico, não vou entrar em detalhes aqui para não ficar muito maçante para a galera, mas existe um problema técnico, que é um detalhezinho assim que falta quando chega, não fecha um círculo, ela faz meio que uma espiral, sabe? Então ela não chega na nota tonal, tipo, ela não é uma afinação precisa. Então tu vai pegar um monte de instrumentos, um piano que tem várias oitavas, por exemplo, ele tem muitas notas, o piano, sabe? Se a gente pegar uma lira, uma flauta, assim, tem poucas notas, mas um piano tem muitas, ele nunca vai ficar afinado, ele vai sempre estar dissonante. Aí a gente tem vários estudiosos e praticamente todos eles estudavam Kabbalah e hermetismo, praticamente todos. A gente vai ter o Kircher, famoso também, dentro da ideia cristã, inclusive, que constitui a árvore da vida com as letras hebraicas em ordem decrescente, em vez das letras tradicionais do Sefer Yetzirah, isso é outro assunto, mas a gente vai ter ele que vai também trazer uma outra forma, a gente vai ter vários matemáticos, vários estudiosos que vão trazer várias fórmulas para tentar resolver esse problema. E aí chega-se numa normativa que é a raiz quadrada de 12 sobre 2 ali, que vai ter certinho a divisão que chama de escala temperada. Ou seja, pega uma corda e aí divide em 12 porções iguais. Então, tá tudo meio desafinado, na verdade. Só que daí todas fecharam certinho. Então a escala que a gente tem hoje, ela é uma escala tecnicamente fora de tom, propositalmente para encaixar toda essa dinâmica de instrumentos e toda essa ideia. Por isso, a música moderna, ela tem um certo problema, que daí a gente entra nessa ideia dos 432 versus 440 Hz. Então, Pitágoras vai defender os 432 Hz, porque é uma constante harmônica que existe na natureza. Depois eu posso explicar um pouco mais sobre isso. Tem a ver, inclusive, com Kali Yuga, que são os 432 mil anos que a cultura hindu vai falar. Tem a ver com várias séries harmônicas, números cabalísticos e tudo mais. Mas ele descobriu isso e ele faz a projeção a partir disso. O problema é que, se eu pegar meu violão agora e afinar em 432, ainda vai ser uma escala temperada, ou seja, ainda não é a escala pitagórica. Então é uma ilusão a pessoa achar que vai mudar alguma coisa. Na prática não muda. Na prática é um pouquinho mais grave só, sabe? E aí não tem essa de tipo assim, frequência da cura, 428 Hz, frequência da não sei o que, sabe? Frequência do dinheiro inesperado. Exato. Cara, eu vi isso daí. Tem uma frequência, esse som é uma frequência em que vai cair um pix na sua conta, é o dinheiro inesperado. Dinheiro inesperado. Você bota essa frequência, você escuta o dia inteiro, vai cair um pix, é certeza que cai um pix na sua conta. Esse eu quero. Vamos tentar, né? Quem sabe o Yuri não conta pra nós qual é. Então. E essa história, né, de frequências pra isso, pra aquilo, e frequência pra dormir, pra acordar, pra meditar, pra isso, ok, é gostoso escutar uma frequência? Só que não é efetivo a nível empírico, prático, sabe? Uhum. Por quê? Existe um estudo também que vai nos mostrar a forma do som, que é a simática. Tá? Simática, algumas pessoas já devem ter visto, que é, por exemplo, uma placa, joga areia em cima, pega um arco de violino e ele vai fazer uma forma geométrica. Ou com água, pega um alto-falante, bota água, bota uma luz e filma em certa frequência, ela vai fazer padrões geométricos. Simática. Então, nós somos água, certo? A maior parte do nosso corpo é água. Aí, a minha quantidade de água é igual a do Guru? É igual a do Alê? Não é, né? Tipo, é diferente a quantidade em litros que a gente tem no nosso corpo. Alguns têm mais peso, alguns menos, alguns têm uma forma, algum outro e tal. Então, há muitas variáveis pra gente dizer assim, essa frequência atua nesse ponto, né, na constituição do teu corpo para ressoar de determinada forma e ser absolutamente preciso. Não, ela pode aproximar, ela pode ter alguma coisa assim a ver, mas não é fatídico. Não é uma cura fatídica. Eu acho que a cura, ela vem muito mais de a gente conectar com algo interno, profundo nosso. É lógico, se precisar de remédios, consulte seu médico, né? Mas a cura que eu digo é essa cura da alma, não do corpo. Sim. E isso, a modulação vibracional pode nos proporcionar.
Porque daí entra toda aquela dinâmica que eu havia falado antes, os modos gregos, as questões tonais. Existe sim tons para cada coisa, isso o cinema sabe muito bem, né? Como modular uma certa emoção e outra. Existe o fundamento da música, que é a harmonia, melodia e ritmo. Então tudo na nossa vida vai ter esses 3 pilares também. E a partir de todo esse conjunto a gente consegue modular estados de consciência e aí sim, opa, conectei. Opa, entrei nessa vibração, sabe? Então, a partir daí, a gente consegue promover algo de dentro para fora, né? Muito bom, muito interessante. Tem algum instrumento que só ele consegue chegar numa frequência única específica que alguém tenha inventado na antiguidade? Tenho. Essa flauta aqui está afinada em 432 Hz. E ela está numa escala que quem fechar os olhos e respirar profundamente agora, se conectar consigo mesmo, vai ter uma experiência de se transportar para as areias do deserto. Porque essa escala, esse padrão tonal, é um padrão egípcio. Então, escutem. Vamos lá. Vamos pedir então para o pessoal que estiver em casa agora, se possível, né? Quem não tiver no carro, por exemplo, aí não faça isso. Fecha os olhos aí que vamos ver que aí eu quero sentir a flauta egípcia agora. Vamos ver, muito interessante isso. Maravilhoso. Você consegue até perceber aquela, como se fosse o amarelado do Egito, assim, né? Aquela cor. É uma música que está no inconsciente de todas as pessoas vivas, essas, né? São músicas que ficam ali, assim, meio passeando na sua cabeça, né? Você consegue ouvir as areias. A areia, é se verdade. Movendo. Você não imagina umas dunas, assim, de areia? É um negócio maravilhoso, se movendo.